Olá, gêmeos, tudo bem com vocês? Perdão, barulho, minha rua tá movimentada hoje. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Leitura geral e coletiva, mês de fevereiro. Tô falando isso em todos os vídeos, tá? Fevereiro ele é marcado pela energia da sacerdotisa, tá? O número 2, né? Tivemos aí portal, né? 2 do 2 aí. Estamos numa lua cheia em Leão, então temos aí a lua cheia trazendo alinhamento, clareza, é sobre você passar a enxergar aquilo que estava oculto ou por uma má interpretação, tá? Ou mesmo porque estava oculto de você, que você não conseguia enxergar. Existe aqui o espiritual agindo, fazendo um realinhamento, um reajuste, uma mudança de rota. Existe aqui uma organização, né? Tem uma energia de manifestação, né? A sacerdotisa, ela traz energia de manifestação, é ação, é movimento junto com a ação, para que algo seja manifestado, tá? Lembrando, o oposto complementar de Gêmeos é Sagitário, tá? Logo depois da sua leitura vai estar a leitura de Sagitário. Vamos ver, né? Essas energias elas se complementam, né? Essa leitura também pode fazer sentido para quem tem Sol, Lua, Vênus ou Júpiter em Gêmeos, ou até mesmo se você veio aqui saber sobre alguém que você lida do signo de Gêmeos, essa leitura ela pode estar espelhada, pode falar diretamente com você. Seja honesto, sincero, tenha discernimento em se colocar na leitura. Saiba qual é o seu lugar na leitura. Se você é é a energia sua que tá aqui ou de você ou de alguém que você lida, tá? Às vezes a pessoa não é Gêmeos, mas ela tem muita energia de Gêmeos, né? Ela não tem Gêmeos nem no ascendente, nem no Sol, né? Mas ela recebe influência, tem arquétipos parecidos ou semelhantes aos geminianos aqui, postura, né? Comportamento, tá? Porque todo mundo tem os 12 signos no mapa astral. Alguns estão mais evidentes, outros não, tá? Eu quero, antes de mais nada, me apresentar, né? Porque eu sou de elemento fogo, né? Vocês imaginam, já vai direto ao foco, esquece de algumas coisas. Meu nome é Kelly, para quem não me conhece, sejam todos bem-vindos à família, né? Ao canal Sussurro, tá? Para quem chegou agora, seja bem-vindo. Para quem já faz parte da família, meu muito obrigado. A energia de vocês é muito importante, a troca de vocês é muito importante. Gratidão por fazerem parte aqui. Sou terapeuta holística, né? Trabalho com a espiritualidade, tá? Eu tenho uma outra profissão, mas eu trabalho com espiritualidade. Sou sacerdotisa de Umbanda, tá? E taróloga e cartomante. Bom, como eu estava dizendo, sinta-se à vontade para inverter aqui os papéis. Mais uma vez eu vou ressaltar, é uma energia coletiva, não vai ressoar com todo mundo, tá? Para mais profundidade numa leitura é necessário uma análise particular, uma leitura particular, tá? Caso tenha interesse, na descrição do vídeo tem meu WhatsApp aí, tá bom? Então vamos lá. Vou abrir aqui a sua mesa, Gêmeos.
Vou puxar aqui 5 energias pra gente depois clarificar sobre o que o espiritual quer falar, tá? As leituras de Gêmeos, elas são sempre muito, eu falo que alguns signos, né, tem uma pegada muito espiritual, são leituras profundas. Minhas leituras, antes que eu comece, porque no meio da leitura eu esqueço de dar os recados, porque eu me envolvo tanto na leitura que eu foco tanto aqui que eu não faço outras coisas. Minhas leituras são longas, tá? Tem gente que não gosta de leitura longa, aperta aí o botãozinho, acelera o vídeo. E eu particularmente acho que se acelerar você não compreende nada, mas, né, fica a critério de cada um. O tarô, eu tô aqui para falar o que o tarô mostra, não tô aqui para fazer persona, tá? A gente gosta de trabalhar com o que é verdade, com o que é real e tudo mais, tá bom? Então é uma leitura coletiva, intuitiva, tá? Acabei de gravar Libra, tá? Então se eu em algum momento ainda fazer referência a Libra sem ser necessário mesmo, que eu chamar vocês de Libra, me perdoem, tá? É só porque eu acabei de gravar Libra. Então vamos lá. Vamos abrir a mesa de Gêmeos. Curta, comenta e compartilha, tá? Se inscreva no canal aí quem tá chegando. Mesa aberta. Gêmeos. Gêmeos, fevereiro. Já abrimos. Olha, deixa eu avisar. Cartas invertidas. Não vou aceitar, tá? Guardiã da Magia. Guardiã da Magia fala sobre reconheça seu poder. Abrace a sua magia interior. Bom, já vou falando, né? Vocês sabem que vamos ter uma leitura aqui espiritual, tá? Aqui eu posso falar com pessoas que lidam, que trabalham com a espiritualidade. Ultimamente, as leituras que eu estou fazendo para fevereiro do signo, né, os signos que eu já fiz as leituras, todas elas vêm falando muito sobre ligação com o espiritual, conexão com o espiritual, busca por entendimento, compreensão, lugar no mundo através do espiritual. Então aqui reconheça seu poder, tá? Reconheça a sua magia interna. Reconheça que você é um ser espiritual, né? Você é um espírito vivendo uma vida carnal, né? Aqui tem muito uma energia de pessoas que talvez estejam fugindo aí, maneira de falar fugindo, tá? Dessa caminhada espiritual, porque não é fácil mesmo, a gente sabe que não. Tá? Mas aqui é sobre reconheça quem você é. Reconheça seu poder. A viajante. Gêmeos, mova-se para uma nova direção. Mova-se para uma nova direção. Ouça a sua intuição com a guardiã da magia. Ouça seu interior, ouça a sua intuição, ouça a sua espiritualidade. Mova-se numa nova direção. O que mais? Qual é o centro da energia de Gêmeos? Gêmeos, fevereiro.
dedo. Lua, anote as mensagens, e aqui é sobre, anotem as mensagens intuitivas, anotem as mensagens espirituais, anotem os sonhos de vocês, Gêmeos. Anotem os sonhos de vocês, para que vocês possam lá na frente entender o recado que o espiritual quer dar para vocês do que está no caminho. A Lua fala sobre intuição, sobre sonhos, sobre revelação, né? Aqui é sobre revelações. Lembra que eu falei para vocês que fevereiro, ele é marcado por clareza mental. Ele é marcado por uma energia de movimento e ação para manifestação. Aqui alguns de vocês estão recebendo mensagens através de insights, através de sonhos, o espiritual falando com mensageiros aqui, guias, entidades espirituais, para que você consiga entender o que está no caminho, para que você se mova no caminho. Aqui ouça e reconheça quem você é. Ouça a sua intuição, reconheça quem você é. É sobre você reconhecer quem você é. Você é alguém que manifesta o espiritual? Reconheça isso, reconheça que você tem esse talento, esse poder de se comunicar aqui com a espiritualidade. Tem alguns de vocês aqui que trabalham aí com entidades, tá? Não é divindades, trabalham com entidades, falam com os mortos, que nem diz o povo, tá? Recebem comunicação, mensagens através do plano espirituais, tá? Aqui o espiritual de vocês está falando sobre guiar vocês aqui por uma nova direção, tá, Gêmeos? A pacificadora. Deixe de lado a necessidade de estar certo ou certa. Mesmo que você tenha razão. Aqui me veio muito uma situação assim, ó. Você tem recebido orientação espiritual, mostrado o caminho para você. Estão me falando que já foi pedido para você anotar o que você sonha, porque o espiritual está te movimentando para outra direção. A necessidade é que abandone a necessidade de estar certo, é sobre assim, ó, você deu o recado. Se o recado, por exemplo, era para alguém, você deu o recado. Se a pessoa ela não prestou atenção, se ela não se atentou, aqui tem uma questão assim de você não ficar teimando com isso, não fica querendo mostrar que você tá certo, tá? Aqui o espiritual tá pedindo para você assim, anote, para que você entenda o que está no caminho, tá? Mas em relação a uma comunicação aqui com alguém, abandone a necessidade de estar certa ou certo. Não brigue, tá? Deixe que o outro faça do jeito que ele quiser ou que ela quiser. Mais uma. O Lorde, o Imperador. Essa energia caiu para Libra e aqui é
alguém de Áries, tá? Aqui tem uma energia ariana, mas essa energia caiu para Libra. Tá? Aqui é Áries na mesa, tá? Assuma o controle, assuma o comando. No fundo do deck, o guardião da terra é sobre pés no chão aqui. Alguns de vocês têm trabalham muito no racional aqui, né? São muito pés no chão, ou para outros aqui tem um pedido para vocês no aterramento, na questão de vocês se aterrarem, buscar conexão com o espiritual. Vocês estão vendo que ele tem uma pedra no terceiro olho? Aqui é sobre aterre-se para que você abra a tua visão. O metamorfo transforme-se, se desenvolva. Metamorfose, né? A borboleta, ela passa por transformação, né? Antes ela é lagarta, ela passa por uma metamorfose, né? Ela é lagarta, depois ela vira borboleta. Aqui tem se conecte com os arquétipos de águia. A águia enxerga além, lembra que é o terceiro olho aberto, então se conecte, se aterre, se conecte com a natureza, com a ancestralidade. Alguns de vocês têm ancestralidade indígena, xamânica aqui, tá? O arquétipo de lobo, tá? O arquétipo de raposa, tá? E aqui tem a cobra, né? Transformação. A cobra também passa por metamorfose, né? Quando ela solta a pele antiga, né? Para renovar a pele nova, tá? Vamos clarificar aqui para saber o que é. Aqui, Gêmeos, mas já na mesa, enquanto eu vou embaralhando aqui, nossa, a necessidade aqui de aterramento, tá, Gêmeos? Se conectar com o seu espiritual para trazer equilíbrio energético para vocês, tá? Tem algo pesado na energia de vocês. Eu tô captando aqui a energia de alguém ou algo na sua energia bem pesado, tá? Ou até pode ser de você lidar com uma entidade, uma energia, ainda que você não tem domínio, né? Você não tem controle, e ela é um tanto quanto pesada, mas não é de ruim não, tá? É sobre equilíbrio, equilibrar a sua energia com a energia de alguma coisa que você esteja querendo manifestar. Tá? Tem uma energia aqui auxiliando vocês aqui a manifestar algo, tá? Então reconheça quem você é, reconheça seu poder. Você tá vendo que ela, eu vou mostrar aqui pra vocês, ela tem asas, né, como se fosse de anjo. Então aqui tem proteção, perdão a pressão de boca, gente, não é proposital, é energético. Então tô tentando equilibrar a energia que tá chegando na minha mesa, tá? Em algum momento eu devo ter aberto
na mão como se fosse uma cumbuca que tá soltando fumaça. Tá vendo? Em cima da cabeça dela tem um sol, né? O sol fala sobre clareza mental, porque tá em cima da cabeça dela. Então aqui você tem poder mental, tá? Equilibre o seu chakra cardíaco, tá? Tem um pedido para você equilibrar suas emoções. Aqui, tá? Equilibre as suas emoções. Tem uma mudança, tá? De ambiente, uma mudança de rota, tem uma mudança de estratégia, tem um novo planejamento, tá? Alguns de vocês têm ligação com o caboclo, tá? Agora eu peguei a energia de quem tá na mesa. Caboclo, cobra coral. Energia do seu... Energia do caboclo, cobra coral aqui. O caboclo, cobra coral, ele fala muito sobre adaptação, né? A energia da serpente fala sobre adaptação, ela é magnética, né? Muitos de vocês, como eu disse, têm ligação com entidades de mata aqui, né? De mata, tá? Anote aí as mensagens, para que você não esqueça. Eu não sei vocês, mas eu tenho muito insight, eu tenho muitos sonhos, e meus sonhos, eles são intuitivos, né? São espirituais. Eu raramente sonho, e quando eu sonho, eles são espirituais. São mensagens de algo que está por vir, de algo que está para acontecer, enfim. Na maioria das vezes, na minha vida, é muito difícil de pessoas de fora, mas é sobre o meu caminho mesmo e as pessoas que estão atreladas à minha energia, tá? Abandone a necessidade de estar certo, tá? Com a pacificadora. A roda da fortuna, essa energia caiu para Libra. Então, você pode ter forte Libra no mapa ou estar lidando com alguém de Libra. É interessante que você ouça a leitura de Libra para trazer mais clareza para você. Abandone a necessidade de estar certo aqui, tá? Aqui, o espiritual tá falando para mim que você, em alguma situação aqui, em alguma... você é mais racional aqui, né? Tá falando pra mim que você é mais racional numa parte aqui, né? Numa comunicação, Você é alguém mais racional, né? Você tem os pés mais no chão. Você é alguém que se conecta com o espiritual. Por isso que você recebe tantas mensagens aqui. Aqui tá pedindo para você assumir o controle de alguma coisa, tá? E a gente vai saber sobre o que é que você tá precisando assumir aqui o controle, tá? A roda da fortuna fala sobre o que está em cima pode vir abaixo, como o que está embaixo sobe, tá? Aqui, a roda da fortuna, ela traz uma energia de número 1, né? Ela é o número 10, é o número 1. A partir do mês que vem, a partir de março, nós entramos na energia de 2026, que é a energia 1.
Lembrando que nós estamos em 2026, mas cabalisticamente, olha eu falando errado, a energia do ano de 2026 só muda com a mudança do mapa astrológico, tá? As mudanças de estação é orientada e medida, vamos se falar assim, né? Pelos astros, pela natureza, tá? Outono, né? Começa acho que 21 de março, que é quando o signo de Áries entra em vigor. E na entrada do signo de Áries é que a mudança astrológica do ano começa, porque o zodíaco, né, começa em Áries, termina em Peixes, certo? Então, o ano astrológico, a energia de número 1, a energia da roda da fortuna, ou a energia do mago, né, que o 10 você diminui, ele é 1, é roda da fortuna mais o mago, manifestação, ação, criação, tá? Movimento de mudança, e aqui fala para mim sobre uma mudança inevitável, e aqui também tem uma mudança energética, tá? Alguns de vocês podem estar estudando, conhecendo outras egrégoras espirituais, tá? Aqui tem um movimento, tá? Que sem vocês perceberem, alguns de vocês podem até não estar percebendo, mas ele é contínuo aqui, tá? A roda da fortuna fala, né, que ela faz um movimento contínuo, tá? Que é cíclico, nada permanece da mesma forma. Então, se você teve aí nos meses anteriores uma baixa energética, uma baixa financeira, uma baixa emocional, esse ciclo muda, tá? O movimento da roda da fortuna muda. Aqui fala sobre uma reviravolta na vida, tá? É sobre quem tá embaixo sobe pro topo, e quem tá no topo vem pra base. E por que eu estou falando isso? Porque a roda da fortuna também traz uma energia de lei da semeadura, tá? A lei de causa e efeito, tá? A roda da fortuna, ela traz muito essa energia de causa e efeito, lei do karma. É sobre a reviravolta que a vida dá, porque você aprendeu alguma coisa, por isso que você consegue dar essa reviravolta, você consegue movimentar essa roda, tá? Para outros, algumas coisas retornam, que é para saber se você aprendeu mesmo, tá? Aqui fala sobre momentos de decisão, tá? Lembra que eu falei sobre adaptação? A cobra, ela se adapta. Aqui tem, aqui alguns de vocês vão precisar se adaptar, tá? Aqui é sobre entender que ninguém tem controle absoluto de nada, tá? Aqui, se você não soltou algo, o espiritual tá falando para mim que você vai ser obrigado a soltar, porque existe uma mudança aqui que vai ser inevitável. Algo sai, você querendo ou não, algo chega, tá entendendo? Você estando preparado ou não, tá? Mas novas fases, elas estão por vir. Tem novo ciclo aqui, né? Tem a roda gira trazendo ascensão para alguns,
trazendo sorte para outros, trazendo ganhos para alguns, e para outros existem sim um declínio. E aí é onde que eu falo para você, qual foi a sua semeadura? Porque o plantio, a colheita, o plantio aconteceu, a colheita também. Mas o que que você plantou? Tá? Aí aquela pergunta, né, clichê, isso te conforta ou te traz receio? Então existe aqui uma mudança inevitável, tá? Alguém aqui muda de nível, aqui alguém muda de patamar, alguém aqui cresce, alguém aqui se eleva. Aqui também o espiritual tá falando muito pra mim, falou isso pra mim na leitura de Libra, também tô sentindo essa energia aqui pra vocês também, ó, já consegui equilibrar a energia. Salve seu cobra coral. Eu tenho contato com esse caboclo, não é da minha seara, mas eu tenho comunicação, é um caboclo maravilhoso, uma força poderosíssima, assim. E caboclo é direcionador, né? Energia de caboclo é de direção, é de guiar, dar direção, sustentar aquilo que foi trabalhado, aquela energia é sobre firmar uma energia, uma postura, entendeu? Aqui é alinhamento, aqui, tá? O caboclo tá falando pra mim aqui que é sobre alinhar as coisas aqui. Então aqui tem uma transformação, e aqui ele tá falando pra mim que muitos de vocês vêm passando por transformações contínuas. Tem aqui falando para mim que muitos de vocês tiveram muitos ciclos que vocês finalizaram, tá? Aqui tem um alinhamento de destino e karma, tá? Aqui fala muito sobre algumas coisas que não são tão complexas, mas que elas precisam acontecer aqui, porque precisa de um alinhamento, tá? Aqui alguns de vocês vão ver a energia de sorte, mas não sorte do acaso, tá? É alguém aqui que, eu falei isso com Libra, depois vai lá ler, porque estão falando aqui pra mim de novo. Alguns de vocês, acho que alguns de vocês devem ter Libra no mapa. Ou vocês têm o ascendente em Libra, tá? Alguns de vocês, de forma energética, foram sabotados na questão de prosperidade, tá? Alguém tentou, ou alguém fez aqui, eu sinto muito que foi alguém que fez algo energético, pode ser trabalho, ou pode ser energia emanada mentalmente, tá? Ou até mesmo trabalho mesmo. Só um minuto. Voltei, fui pegar entrega. Voltando ao que eu tava dizendo, aqui tem uma mudança, tá? Energética, é algo que volta pro lugar, tem algo aqui que volta pro lugar, volta pro eixo, tá? Aqui, alguns passaram por ataques, tá? Energéticos. E por que eu tô falando isso? Porque a carta da Roda da Fortuna, ela também tem a energia do mago, porque ela também é o número 1, e no tarô o número 1 é o mago. Aqui alguns de vocês sofreram ataques energéticos, alguns de vocês tiveram mudança, né? Alguém mexeu na energia de prosperidade de vocês, mexeu
na energia de sucesso de vocês. E agora o espiritual, ele está restaurando isso. E aqui, a guardiã da magia, eles estão falando que é para você reconhecer isso. Reconhecer que você é próspero, que você é próspera, que você tem o poder, porque o mago, ele tem poder, tem sabedoria, experiência e ele tem poder, ele se adapta, o mago, ele se adapta às situações, ele encontra soluções. E o mago, ele tem poder de manifestação, de mudar uma situação, tá? A roda da fortuna, ela traz essa energia de mudança. O polo negativo que passa a ser positivo e o positivo que passa a ser negativo. Então aqui você tem o poder, tá, gêmeos, de mudar isso. É reconhecer quem você é, que você tem esse poder dentro de si. Essa magia interior, ela reside em você. Você tem poder de manifestar e de mudar a sua própria energia, mudar a sua própria sorte, tá? Aqui, para muitos que se reconhecem nessa energia, se reconhecem nessa leitura, existe aqui a chegada de uma mudança, a gente chama de mudança de maré, tá? A carta da lua, a lua, a energia da lua, ela mexe com as águas, né? Ela movimenta as águas, ela mexe com a maré dos oceanos. Aqui tá falando que existe uma mudança de maré. Só que existe aqui a necessidade de você aprender a se adaptar. Essa melhora energética, financeira, em todos os aspectos, vai necessitar, vai pedir um movimento seu de adaptação. Nada se modifica e nada permanece sem adaptação. A gente precisa estar refletindo sempre sobre o que pode ser mudado em questão de pensamento, postura, direcionamento, tá? Por isso que tem aqui um pedido para você se mover numa nova direção. Aqui você vai precisar deixar de lado a necessidade de estar certo sobre um caminho, tá? Você vai precisar deixar a necessidade de estar certo sobre um caminho. Talvez aqui vocês, de maneira excessiva aqui, vocês estejam se boicotando até mesmo e permitindo que essas energias atrapalhem aqui por algo que você não solta, tá? Lembra que eu disse para vocês, tem uma energia de karma, a roda da fortuna é karma. E karma não é punição, mas sim ensinamento, aprendizado. Então, o karma, ele retorna ou para saber se você mostrar para você que você aprendeu algo, ou ele retorna porque você não aprendeu. Então, padrões se repetem porque algo não foi aprendido, tá? Observe isso. Escute bem o que eu tô falando. Há necessidade de você, a pacificadora, né? Deixe de lado a necessidade de estar certo. Tome o controle de novo da sua vida, tá? O viajante, a viajante, na verdade, mova-se numa nova direção. O eremita,
Arcano 9. O eremita fala sobre transformações profundas, né? O eremita é aquele que se isola, né? Mas não é porque ele é forçado a se isolar, é porque ele quer se isolar, porque ele tá buscando aqui por uma verdade, né? Ele tá buscando, ele se isola aqui para encontrar respostas. Lembra que eu falei para vocês no começo da leitura que vocês precisam se conectar com o espiritual de vocês, tá? É sobre aterrar. Aterrar é sobre conexão. Muitos de vocês precisam pôr pé na terra, meditação, tá? Buscar conexão com o sagrado. Aqui precisa um terceiro olho ser aberto aqui, que é enxergar o invisível, né? Enxergar o oculto, tá? Esse poder aqui você tem, mas você precisa reconhecer ele, tá? Porque você tem recebido mensagens intuitivas, mensagens espirituais de guias aqui, de guardiões aqui, para que você consiga entender o que está no seu caminho, tá? É sobre compreensão profunda e não rasa aqui, tá? De algo. O eremita, ele carrega vamos dizer aqui, uma lanterna, né? Por quê? Porque essa luz é quem guia ele, é o espiritual, né? O espiritual guia ele, a energia, a verdade interior, a conexão com o espiritual é quem traz as respostas. O eu superior, né? É se conectar com o seu eu superior no intuito de ser guiado aqui, mas precisa de conexão profunda. Algo raso, sem você aterrar a sua energia, sem você se conectar com a sua espiritualidade, seja ela os guardiões, seja ela o orixá, seja ela deuses, eu não sei o que você qual é a vertente que você pratica, mas aqui a necessidade de busca, entendeu? Aqui é um pedido para você desacelerar o mental, porque mente acelerada não permite com que você consiga se conectar e nem que você consiga agir com sabedoria, tá? O eremita, ele desacelera. O eremita, ele é lento, tá? Porque primeiro ele quer conhecer, ele quer entender de forma clara e profunda o que tem no caminho dele. Aqui tem um pedido para você desacelerar. Lembra que eu falei para você no começo da leitura aqui, a energia do imperador? Tome o controle, é sobre controle próprio, é domínio próprio, é sobre desapego, tá? É sobre reconhecimento, né? É sobre reconhecimento da onde está o seu foco, tá? No que pode ou no que pode afetar. Mas é sobre compreensão profunda, tá? É sobre você refletir sobre o propósito da sua vida, tá? Ter paciência, porque o eremita, ele tem paciência, ele é prudente, por isso que no oculto aqui pediu para você ter pés no chão, para você se aterrar, para você se conectar com o espiritual, tá? Antes de você tomar grandes decisões, primeiro se certifique-se que esse é o caminho que você deve seguir, que esse é o caminho que você deve tomar. A carta da lua,
Anote as mensagens, tá? A lua pede para que vocês anote as mensagens para que vocês saibam o que tem no caminho. 8 de espadas. Aqui é no sentido de não causar dor nem sofrimento aqui, tá? Para que vocês entendam o que tá no caminho, no intuito de que vocês não tem muita interferência na energia de vocês. Eu não sei se vocês estão alguma energia está acessando vocês no sono, tá? Causando algum tipo de ilusão, tá? Porque aqui tá falando para mim sobre uma energia no sentido de vocês estarem se sentindo pesados, limitados, impotentes, tá? Tem gente aqui se sentindo preso, né? Aprisionado. É um aprisionamento mental. Se eu fosse vocês, fazia uma limpeza no Ori, tá? Uma limpeza no mental de vocês aqui, tá? Existem algumas ritualísticas que podem ser feitas nesse sentido aqui, tá? Tem uma autossabotagem aqui, tá? Tem um medo aqui, tá? Que tá controlando vocês. Tem crenças, lembra que eu falei para vocês? Tem crenças aqui que limitam vocês. Ou tem outra pessoa na energia de vocês podem estar sendo influenciados energeticamente por alguém, tá? No intuito de sabotar vocês, de não permitir que vocês se elevem, cresçam, alcancem os objetivos, tá? Aqui tem Aqui vocês precisam se libertar dessa energia, que aqui vocês estão presos, ó. Vocês estão presos, por isso que aqui o espiritual tá pedindo para que vocês anotem os sonhos de vocês, para que vocês consigam entender o que aqui tá acontecendo, sobre as coisas que estão no caminho. É sobre remover a venda. É como se alguém tivesse colocado uma venda nos olhos de vocês e vocês não tivessem conseguindo encontrar soluções que são até óbvias, tá? Aqui tem forte influência energética, espiritual, tá? De pensamentos negativos aqui. É o mental de vocês que está sendo bloqueado, tá? Porque a mão e os pés, eles estão soltos, tá? É os seus olhos que estão vendados. Você não tá conseguindo compreender o que o espiritual tá falando com você. Você não consegue. Existe uma energia aqui opressora, tá? Que eu sinto que vem de alguém. Tá? Eu sinto que vem de alguém que tá na sua energia, tá? No intuito de deixar vocês imóveis, tá? Aqui vocês estão livres para caminhar, vocês estão livres para se movimentar, para se manifestar, para manifestar o que vocês querem. Aqui vocês como um mago, tá? O mago, ele tem as ferramentas necessárias para ele transmutar. Aqui vocês também têm como sair
energia mental, dessa demanda espiritual aqui, tá? Precisa de um movimento de ação, é sobre você ter controle do teu mental, não permitir, não dar acesso. Alguns bloqueios é porque você dá acesso, é sobre colocar limite e assumir o controle, tá? Aqui tem a necessidade disso. A pacificadora. A pacificadora. A pacificadora, ela tá falando pra mim aqui que tem uma energia muito sobre você querer ter razão em cima de alguma coisa. Apesar de ter uma situação aqui que, em alguns casos, para alguns de vocês estão certos sobre algo. Mas é que o espiritual tá falando que não vai adiantar você querer debater e nem mostrar para alguém aqui que você está certo. Essa pessoa, ela não vai entender, entendeu? Ela não quer compreender. Ela tá presa na razão dela aqui, tá? É algo que ela não quer que se manifeste na sua vida, porque ela talvez acredite que outro caminho seja melhor para você, não esse que você está seguindo, tá? E aí o que acontece? Tem a necessidade de você abandonar a razão aqui, de estar certo. Abandone a necessidade de estar certo aqui, tá? Sobre uma situação ou sobre uma pessoa. Não vai adiantar você querer mostrar para a pessoa que a pessoa está errada. Estão falando aqui para mim. Não vai adiantar. A pessoa não vai compreender isso. É desgaste energético aqui. Você só precisa entender o que está acontecendo no teu caminho. O que essa energia, o que essa pessoa, ela causa no teu caminho. É sobre você entender como que você encontra solução. Porque o eremita é quem silencia para encontrar solução. Para enxergar a verdade. Tá? Então, assim, você tem como sair dessa armadilha mental, espiritual, desde que você se conecte aqui e de forma profunda, porque aqui é algo profundo, tá? Não é nada raso, não é bobagem. A pacificadora, por gentileza. A torre, olha lá, desconstrução de alguma coisa aqui, né? A torre é a mão do divino, desconstruindo aqui alguma situação, destruindo algum conceito. Um valete de ouros. No fundo do deck, as de ouros. Começou a chover, água limpa. Lembra que eu não foi na leitura de vocês, não. Foi na leitura de Áries, não, de Libra, na verdade. Falava sobre purificação, limpeza com as águas, né? E aí, se você não tem mar, né, aquela história, se você não tem mar, se você não tem cachoeira, você consegue fazer isso no chuveiro. É sobre manifestar a magia, tá? Você só precisa do elemento, que é o que o mago precisa. O elemento. Como a roda da fortuna, a torre também anuncia uma mudança repentina, tá? É uma mudança um pouco abrupta, tá? E fala aqui muito sobre
romper com alguma estrutura, é sobre libertação, tá? Aqui tem uma destruição de uma ilusão. Lembra que eu falei para vocês que a Lua fala sobre ilusão, é sobre trazer clareza. Ela no modo sombra, ela traz ilusão, falta de clareza, pensamentos negativos. Ela no modo luz, ela traz clareza, libertação, tira você da ilusão, tá? Seis de copas. O valete de ouros, ele é mensageiro, tá? Veja que ele está segurando uma moeda. O valete de todo valete, ele é mensageiro de alguma coisa. Se posiciona muito bem com o cavaleiro, né? E de novo traz para mim a questão de mensagens espirituais, tá? É o espiritual aqui trazendo para você mensagens, tá? Sobre novidades, um novo caminho, ou sobre alguém manifestando algo na sua energia, e sobre também assuntos relacionados à finança, tá? Porque o naipe de ouros fala sobre o material, né? Finanças, trabalho, carreira, minha gatinha aqui em cima, dinheiro. Aqui fala sobre começos práticos, tá? O imperador alinhado com os 6 de copas, ele está falando, né? Assuma o controle, assuma o domínio. Aqui tem tem uma nostalgia de algo. Essa energia aqui me fala muito sobre querer te deixar presa ou preso, tá? É uma energia do passado. Hoje eu escrevi um texto que falava sobre isso, né? O passado, ele é referência, tá? O passado, ele é referência. O seu futuro, o seu agora, é residência, tá? O seu passado, você pode olhar para ele como referência para você não cometer os mesmos erros, porque a gente muda, né? Porque aqui tem uma nostalgia aqui, sabe? Tem uma nostalgia, tem uma memória de infância aqui que te traz saudades. Aqui tem um movimento de você olhar para trás no sentido de você curar algo, tá?
É sobre você entender situações antigas que não cabem mais na sua vida atual. Ou mesmo alguém que queira voltar para a tua energia, voltar para a tua vida agora, que talvez não vai encontrar você da mesma maneira, tá? É sobre uma cura aqui, assuma o controle. Aqui eu posso estar falando muito, Gêmeos, de uma figura materna. Tem muitas mulheres na minha mesa, no jogo. Aqui eu posso estar falando sobre uma figura materna que traga algum tipo de interferência energética aqui no caminho de alguém aqui, tá? Alguém pode achar que você se encontra da mesma forma aqui, tá? Alguém pode achar que você se encontra da mesma forma, mas como eu disse para vocês, o passado ele é referência, não é residência, não é morada. O seu presente ele é morada, tá? É sobre você olhar para o seu passado no intuito de usá-lo como referência para muitas coisas, tá? Então aqui tem uma mudança de vida, uma reviravolta, e nessa reviravolta alguém aqui pode querer se aproximar, alguém pode querer voltar, tá? Alguém pode ver que você começou a caminhar com as próprias pernas e aí voltar de novo na intenção aí de manipular, controlar. Aqui tem um pedido para você ser esperto, sensato, tá? Alguém pode tentar, alguém que já não faz mais parte do teu processo atual, querer voltar, tá? Questão afetivo romântica aqui tem um relacionamento aqui, tá? Harmonioso aqui. Tem uma conexão aqui, vocês vivem, alguns de vocês já tem, né, alguém na energia de vocês vivem uma conexão baseada em memórias afetivas, muito interessante isso, tá? E aí eu falo sobre vidas passadas, tá? Aqui eu tô falando sobre vidas passadas, tem uma energia de conexão, de memórias afetivas de outras vidas aqui, tá? Aqui existe uma admiração mútua e uma valorização, né, da relação aqui, por mais que vocês sejam diferentes, né? Porque todo mundo tem a sua carga genética própria, né? Baralho um cigano aqui, vovó cigana. Faz tempo que eu não uso ele nas minhas leituras. Deixa eu ver o que está por vir aqui na energia de vocês. Gêmeos, fevereiro, os próximos dias. O que está na energia dos próximos dias de Gêmeos? Em oculto aqui, mulher com coruja no ombro, cuidado, lembra que eu falei pra vocês que tinha energia de uma mulher aqui, que poderia ser uma mãe até, tá?
Mas ou pode ser uma mulher na tua energia, tá, Gêmeos? Toma cuidado. Tem muita fofoca, muita inveja. Aqui tem uma energia de inveja, tá? Uma energia de fofoca. Espero que não seja a sua energia, tá? Espero que não seja você. Aqui. Vamos lá. Pra gente finalizar a sua leitura. A vela. A vela simboliza clareza para mim, tá? De novo, você tendo clareza sobre algo, alguém, um caminho. O homem com um cavalo malhado me fala sobre um guardião, uma entidade aqui que vem trazer para você esse auxílio, essa clareza, tá? Através de sonhos. A escada fala sobre uma elevação energética, espiritual, uma subida. Lembra que a roda da fortuna fala sobre o que estava embaixo? Vem para cima, o que está em cima vem para baixo. Aqui é sobre você retomando aqui uma energia de ascensão, voltando para o seu lugar, né? Tem uma elevação energética de status, financeira aqui, tá? E o espiritual, ele vem aqui falando que ele está fazendo um movimento para você enxergar o que é que está no caminho. O galo ele anuncia, e o relógio, tá? A criança, um novo caminho. O galo, ele anuncia, ele anuncia. Me veio aqui uma situação que bíblica até, né? E vocês me dão licença, mas eu não memorizei ainda todas as cartas desse tarô. Vamos lá. O galo significa vida profissional do consulente. Então aqui nós temos, tá? Clareza, uma entidade trazendo clareza, iluminação nos pensamentos, mostrar o que está no caminho de vocês, uma subida aqui profissional, tá? Mas também essa entidade, ela vem para trazer o anúncio de coisas que estão por vir, coisas que estão no amanhã, tá? Tem a chegada, aqui tem, porque o galo ele canta no amanhecer, né? Então, quando o galo canta no amanhecer, quando ele canta, ele anuncia a chegada do dia. E quando ele anuncia a chegada do dia, com esse anúncio, o baralho tá falando assim que chega junto com ele, com um novo dia, a superação de obstáculos aqui. Mostra novos inícios, tá? Mostra aqui vocês numa energia de alvoroço, de entusiasmo, tá? De novos conhecimentos, de novas situações, também de novos desafios, mas que essa energia de entusiasmo vai espantar todo e qualquer tipo de monotonia. Então, de novo, eu recordo sobre a energia da roda da fortuna, tá? Uma vibração energética que muda.
uma clareza que vem através do espiritual, anunciando aqui a chegada de resolução de coisas, tá? Aqui só tem um pedido que aqui você vai precisar ser corajoso, tá? Para iniciar e prosseguir. Então aqui você vai precisar ter coragem para começar. Alguns de vocês já começaram alguma coisa aqui ou estão para começar. Então prossiga, porque assim você vai garantir a conquista de novos territórios, tá? Tem uma conquista de novos territórios aqui, novas coisas, né? Deixa eu ver o que o relógio fala pra mim aqui. O relógio fala muito de tempo, vem muita questão de tempo, e não porque ele é o relógio, mas aqui ele aponta para o 12 e para o 6, ele tá no meio do relógio. Os ponteiros, né, estão alinhados no meio do relógio. E a vela de vocês está lá pulando. Aponta para compromissos, obrigações e assuntos ou procedimentos importantes e que não devem ser esquecidos. Então, aqui é sobre responsabilidade com que vocês estão construindo, porque a escada também fala sobre construção, tá? Responsabilidade e compromisso com que vocês estão construindo, tá? Importante é que não deve ser esquecido, não esqueça de nada, de nada no processo da construção, tá? Aqui tem uma coisa de algo que vem na direção de vocês, porque o galo ele anuncia a chegada de coisas que tá com horas contadas, tem coisa que tá chegando, tá logo ali, logo chega, tá? Aqui tem a espiritualidade, vai trazer para vocês a mensagem de um momento ideal, tá? Por isso que anotar vai fazer com que você lembre dos detalhes que são fundamentais, ou até na questão de alerta sobre coisas que podem vir, porque o galo ele não só anuncia coisas boas, ele também anuncia coisas ruins, porque o galo ele cantou 3 vezes antes de Cristo ser traído, tá? Então o galo ele anuncia um novo amanhã com novas oportunidades, mas ele também traz alertas, tá? Aqui tem um teor de assuntos que envolva grupos, tá? Coisas sociais, então é um projeto, é um trabalho que envolva mais pessoas ou direcionados para o público, tá? Também tem uma questão de lugar, espaço, tá? Então se você, Gêmeos, ainda estava buscando respostas do espiritual sobre um lugar, sobre como você faz, qual caminho você segue, que decisão você toma, aqui o espiritual ele tá falando para você se atentar e anotar tudo, porque ele está trazendo para você comunicação, mas você vai precisar revisitar essas mensagens, você vai precisar revisitar essas mensagens, e querer guardar tudo no mental não funciona, você não consegue, alguma coisa se perde no caminho, e às vezes uma mensagem, uma informação importante que você não tenha deixado de anotar ali, pode passar despercebido, um detalhe, um aviso, um alerta, tá? A carta da criança representa criança em si, bebês, mas representa
o novo, representa liberdade, tá? A carta da criança, ela representa liberdade, porque a criança, ela é livre da hipocrisia, é livre de falsidade, é livre de mentira, tá? Aqui existe o nascimento, tá? Uma manifestação de uma energia criativa, é sobre o que você está criando, é sobre o que você está manifestando, tá? É sobre áreas aqui da tua vida onde você aceita a sua complexidade, você aceita as suas fraquezas e as suas fortalezas, tá? Estando consciente de si. É sobre você estar convicto, certo, de alcançar sucesso, tá? E também sobre você conseguir enxergar aqui, não de forma ingênua, como a criança é, mas de forma limpa, o que é e o que não é. O que é seu e o que é do outro. O que tá no seu caminho e o que não tá. Tá? Então, Gêmeos, essa é a sua leitura, tá? Para fevereiro. Revisite aqui essa leitura, porque estão bastante informações aqui para você aqui, tá? Tem muita informação aqui para você. Salva, tá? Porque é algo que você precisa aqui entender, porque você não... Aqui tem coisas que você não está enxergando, não está compreendendo. Anote, escute o conselho do espiritual, se aterre, se conecte, que o espiritual fala com você. Muitas das vezes você fica pedindo direcionamento, só que está esquecendo de pedir entendimento. Você está pedindo para o espiritual mostrar o caminho, mostrar o que está no caminho, o cuidado, os alertas, se você está na direção certa, mas você está esquecendo de pedir entendimento. Aí a informação chega e você não compreende. E você tá tendo acesso a muita informação, mas é muita coisa para você guardar no mental. É necessário anotar, tá bom? Gêmeos, essa é a sua leitura. Boa sorte e a gente se vê no próximo vídeo.